Perfeito. E Viga, você estava acompanhando aí o clássico Vasco e Flamengo. Quero saber sua análise desse clássico. E ó, o Viga acabou de cair. Então, o Vamp também acompanhou o jogo. O Zé Manuel narrou o jogo aqui comigo na Jovem Pan. E o negócio é o seguinte. Eu achei um tempo assustador para cada lado. Eu achei o primeiro tempo do Vasco horroroso. O Vasco é um time gigante. É um clássico, é jogo contra o Flamengo, é semifinal de Campeonato Carioca. Não dá pro Vasco jogar o primeiro tempo que jogou contra o Flamengo. Claro que a gente não esperava que o Vasco fosse propor o jogo. Mas o Vasco não deu um ataque, o Vasco não teve uma finalização, o Vasco sequer tentou jogar futebol. O Flamengo teve 69% de posse de bola contra 31% do Vasco no primeiro tempo. Foi um massacre do Flamengo e o Flamengo fez o gol com o Gabigol de pênalti. Até um lance polêmico que a gente vai mostrar aqui pra gente debater se foi pênalti ou não, do Anderson Conceição, o zagueiro do Vasco. E por outro lado, o Vasco no segundo tempo, né, Zé, mostrou que pode jogar contra o Flamengo porque criou chances de gol. E o Flamengo foi muito decepcionante. O segundo tempo do Flamengo foi horroroso para um time que quer disputar títulos de expressão nesse ano. O Flamengo não atacou, perdeu o ritmo e é aquilo que o Paulo Souza fala, de fome de vitória. Parece que o Flamengo no segundo tempo se acomodou, parece que o Flamengo no segundo tempo estava até meio displicente em alguns toques de bola. O Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Vasco. Se quer ser o time para disputar títulos de expressão esse ano, não pode jogar um segundo tempo como jogou hoje, Zé. Foi um segundo tempo horroroso do Flamengo contra um time muito mais fraco tecnicamente, que é o time do Vasco. Foi um tempo de cada time, mas não focando o lado positivo, de méritos, mas deméritos pro Vasco no primeiro tempo. Não abdicou do jogo completamente, ficou lá atrás só marcando. O Gabriel Peck, que é um jogador mais de frente, vinha na área para poder marcar. Então a atuação do Vasco no primeiro tempo é para o torcedor se revoltar, né? Apesar do Flamengo estar no momento muito melhor, o Vasco podia ter tentado, ter jogado pelo menos. Ele abdicou completamente de jogar no primeiro tempo. Só um time jogou. E no segundo tempo, aí foi assustador para o torcedor do Flamengo. A queda do Flamengo foi tão grande, ok, o Vasco cresceu, o Vasco resolveu jogar. Ainda assim, o Flamengo deveria ter feito mais pelo time que tem. E não fez. Péssimo segundo tempo do Flamengo. Então os dois torcedores saíram. Claro, o flamenguista entendendo que fez 1-0 no primeiro jogo, o Vasco precisa fazer 2 no segundo. Ou seja, classificação para a final está na mão do Flamengo. O Vasco tem que fazer lá 2 gols de diferença para se classificar, é muito complicado. Mas os dois torcedores saíram com motivos de muita desconfiança. O do Vasco pelo péssimo primeiro tempo e mostrou no segundo que poderia ter feito mais, e do lado do Flamengo esse segundo tempo muito preocupante. Bump, você acha que o Vasco ainda tem chance? Não. Não tem chance no Campeonato Carioca? Logo. Aqui é pra puff, não. Ó, tava acompanhando, tava com as imagens em casa e vendo nosso querido Zé, você, tudo no comentário. Pô, como é que você treina um time? É que eu falei hoje no bate-pronto. A camisa é gigante, mas quem vende essa camisa não é. Não passou no primeiro tempo, ó, não tocou 3 passes no campo do Flamengo. Você pode falar assim, ó, o Flamengo não criou várias oportunidades, não foi aquele Flamengo que todo mundo espera, com a cavalaria toda. Ele botou a cavalaria mesmo que a torcida do Flamengo sonha, né? Eu não sei se o Mateuzinho no meu time não seria titular, mas no time de todos os torcedores do Flamengo seria. E o Vasco não ameaçou em nenhum momento. Aí o segundo tempo sai mais para jogar um pouquinho. Poderia ter feito isso no primeiro tempo, você fala assim, não, mas a qualidade do Flamengo é maior. Mas a coragem você tem que ter. E agora você acha que o Vasco vai chegar no jogo de domingo e abrir 2-0, 3-1, nem a pau. Foi um Vasco covarde. Foi muito feio. Eu tava vendo os seus comentários. O Vasco, o Raniel não passava da linha do meio de campo. Ele é o atacante do Vasco. No primeiro tempo horrível. O Peck não passava da linha do meio de campo. E o pênalti pra mim, bateu na mão dentro da área, é pênalti. Só que teve um pênalti muito esquisito. O Vasco chamou rapidinho contra o Vasco, né? Teve um do Pedro, vai fazer 2 semanas, escandaloso contra o Botafogo, que nem o Vasco chamou.
E é isso, a nossa direção, né, a nossa produção, até coloca um lance que a torcida do Vasco tá colocando na internet. Exatamente esse lance que você falou, do Pedro, o Vasco chamou. do Pedro contra o Botafogo, e esse lance do Vasco. O lance do Vasco eu concordo com o Vamp, foi pênalti. Foi pênalti. A bola bate na mão, o braço do Anderson Conceição tá aberto, é pênalti. Agora é aí, ó, Vamp. A torcida do Vasco, ela tá viralizando essa imagem, comparando o lance do Conceição, ó, que bate no braço, e o lance do Pedro. Olha aí, ó, o lance do Pedro que você tava falando agora há pouco. Mão também, né? Ó, do Matheus Nascimento, a bola toca no braço do Pedro e o VAR não é chamado. Agora, teve o erro no jogo contra o Botafogo, mas não teve o erro no jogo de hoje, né? O jogo de hoje foi pênalti. Ao contrário. Você acha que não foi pênalti? Hoje não foi, o do Pedro também não foi. O primeiro árbitro acertou, o segundo não. Pedro Tô falando tá com a mão regra aberta, do VAR. pô. Eu tô falando a regra da Board, não do Brasil. No Brasil é uma palhaçada, eles fazem. É a regra do Sérgio Correia, né? Eles criam Salvo engano, Calma aí, o calma do aí. Pedro bateu no Pedro, nele mesmo, e dele foi no braço Isso, dele. é. Agora não, agora foi do desvio no jogador do Flamengo e no braço bateu no do braço. zagueiro do Ele tá com o Vasco. braço aberto, Arão Pedro, né? pro jogador do Vasco. Bateu. Existe um negócio Flávio. chamado A gente intenção. precisa encerrar na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Canelada. E seguimos ainda no YouTube, hein? 17 mil pessoas ainda no YouTube. Deixa o seu like. Muito obrigado pela audiência. Flávio Prado, você não achou pênalti hoje pro Flamengo? Não, a regra, existe uma regra da International Board que fala que tem que ter a intenção de você fazer, para você pênalti. O Jorge Larrionda e o Sérgio Corrêa criaram uma confusão aqui no Brasil e inventaram essa regra que bateu, a regra mais, devia chamar regra vampeta, bateu na mão, marca. Isso não existe. Agora aqui no Brasil eles marcam qualquer porcaria. Só que aí você corre o risco do cara fazer o que fez lá. Num jogo ele fala, no outro ele não fala. Porque quando não tem regra, tem a regra do futebol. Quando ela deixa de ser cumprida, vira zona. O cara marca, outro não marca. Tá, mas qual é a regra do futebol então? Fala pra gente. A regra do futebol tem que ter intenção de você atingir a bola. Senão, não. Ou você tá com o braço aberto deliberadamente para você ter a intenção de ganhar o maior espaço. Quando a bola bate em alguém, espirra e bate no seu braço, você não pode considerar isso O Pedro intenção. não tá ali no jogo com o Botafogo com o braço pra ganhar espaço? Não. Como não? Não. A bola espirra, bate no braço dele, espirra e bate no braço. Flávio, então o que mais tem no futebol brasileiro é pênalti que não é pênalti. Exatamente isso. Pênalti jabuticaba. Todos os árbitros falam isso. Pênalti jabuticaba. Menos as comissões, menos o grupo lá da época. Aí um ajuda o outro, tal, o pessoal que comenta arbitragem. Mas todos os árbitros, pode ver. Pode ver. Ó, eu discordo de você completamente. Eu acho os dois pênaltis. Pênaltis, dois também, eu Não tem problema. Você analisa a Brasil. Tudo bem, eu só tô falando a regra da Board. A gente tem que explicar. Tem a regra e tem o que eles marcam aqui. Eu analisava igual pra você. ganhar espaço, Mudei de ideia porque não adianta mais. Eu voltei pra realidade Gente, atual de marcação. assim, ó, Os árbitros marcam esses pênaltis, então pênalti. Eu vou fazer o quê? Vou ficar brigando? Existe a regra do Brasil. Eu quero que se dane, pra mim tanto faz. Eu só tô dizendo uma coisa assim, simples. Existe a regra da Board, leia a regra da Board. Que é a regra que você tem que ter intenção, tem que fazer um movimento pra você bater na bola e tal. E a bola que espirra e bate no braço, que não é nada, que é que eles marcam. Tá bom, então marcam, pode marcar. Eu só tô dizendo que existe uma regra e existe o que eles fazem aqui no Brasil. Simples. O nosso querido Godoy chama de pênalti jabuticaba. Só tem no Brasil. Mas tudo bem, quer marcar, marca. Mas então faz. Não muda nada na minha vida, eu quero que se dane. Eu só tô explicando como é que funciona a regra do futebol.